Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer, eu me chamo Josué. Nós estamos aqui para aprendermos sempre um pouco mais da palavra de Deus e de alguma forma contribuir com o reino do Senhor. Hoje nós estamos aqui para a nossa aula de número 11, falando sobre evangelização. O cristão que tem compromisso com Deus também tem compromisso com a evangelização. É o tema da nossa aula de hoje, da lição dos adultos, o verdadeiro pentecostalismo, né? Ser cheio do Espírito Santo está para além do culto. Estar cheio do Espírito Santo é evidenciar isso na missão da igreja, Missio Dei, né? A missão de Deus de evangelizar, levar as boas novas para o mundo, né? Para além, para a nossa família, para os nossos amigos. Hoje nós estamos aqui para aprender sobre o que é evangelho e o que é evangelização. Então, o tema da nossa lição é comprometidos com a evangelização. Nós temos um objetivo geral na nossa aula de hoje, que é conscientizar, né, o compromisso quanto à evangelização, a importância da evangelização. A nossa lição também ela é dividida por alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo específico da nossa aula é mostrar a evangelização como algo que é prioridade, né? Eu sempre costumo falar que algo que é prioridade na nossa vida, nós não esperamos sobrar tempo para poder praticar ou dedicar um tempo àquilo que é prioridade. Um exemplo, um filho é prioridade. Nós não esperamos sobrar tempo para darmos atenção ao nosso filho, porque é prioridade, isso faz parte da nossa vida. A evangelização é parte importantíssima da igreja, por isso nós temos que tê-lo como a prática do evangelismo como algo que é prioridade na nossa vida. O segundo objetivo específico da nossa aula é enfatizar que o Senhor Jesus Cristo morreu para salvar as pessoas. O propósito da morte do Senhor Jesus Cristo foi levar o pecador, redimi-lo novamente à comunhão com o Pai. E em terceiro lugar, o objetivo específico da nossa aula é demonstrar que o Novo Testamento mostra a evangelização tanto na esfera cultural quanto na esfera transcultural. Ou seja, é o evangelismo local e o evangelismo para além do lugar onde nós moramos. O texto áureo da nossa aula vai dizer o seguinte, lá em Mateus 28, verso 19, a ordenança de Jesus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordenança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática da nossa revista vai nos dizer que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos torna servo de todos, ou seja, nós estamos na missão de levar o Evangelho e isso faz com que nós sirvamos as viúvas, sirvamos os órfãos, sirvamos a qualquer pessoa. Nós somos servos de todos. Isso é o que a Bíblia nos ensina, que a grandeza do cristão é servir. Nós temos a chamada, nós fomos chamados para servir, imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para servir a ponto de dar a sua vida em resgate de outras pessoas. O texto da nossa leitura bíblica em classe, eu recomendo que você leia, está em Marcos, capítulo de número 16, versículo 14 ao 20. Então, o Senhor Jesus Cristo falando para os seus discípulos, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê está condenado, estes sinais seguirão aos que creem, expulsarão os demônios, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, pegarão em víboras, né? Foi o que acontece com Paulo lá na ilha de Malta, não intencionalmente, mas a víbora o pica e ele é preservado por Deus. Então, quando Deus envia o seu povo, ele envia debaixo de uma autoridade, de um cuidado especial. A palavra de Deus ali, quando o Senhor Jesus fala, ide por todo mundo, a palavra ali está no gerúndio contínuo. O que isso significa? Significa que você não precisa necessariamente de uma consagração, de uma comissão que te envie. É lógico que existem as juntas de missões que enviam missionários, aí é outro assunto, mas como cristão, o que o texto está dizendo é que
À medida que você vai conduzindo a sua vida, você tem o papel, a responsabilidade e a honra de ir levando Jesus Cristo na faculdade, na escola, no trabalho, em casa. Ou seja, à medida que o tempo da tua vida vai decorrendo, você tem a oportunidade de poder falar do amor de Cristo, da misericórdia de Deus para com todos aqueles que podem te ouvir. Leia com mais atenção esse texto aí de Marcos capítulo 16, onde o Senhor envia os discípulos. Então, a introdução da nossa lição vai mostrar basicamente que a igreja ela dá continuidade à obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no sentido de levar a mensagem, levar o Evangelho de Deus a todas as criaturas. Como eu já falei, quando algo é prioridade, nós não esperamos sobrar tempo. Nós criamos tempo porque aquilo é prioridade para a nossa vida. O Evangelho não é uma questão de alternativa. O Evangelho é uma questão de vida ou morte. Vai depender muito como que a pessoa termina a sua vida com relação ao Evangelho. Vai determinar muito como que ela inicia a vida dela após a morte. Porque nós, como cristãos, acreditamos que a vida não acaba com a morte. Quando nós morremos, nós vamos ter um encontro com Deus, seja para a salvação, seja para a perdição. E é importantíssimo que as pessoas, antes de ter um encontro com Deus, pós-vida aqui, depois da vida material, depois da vida física, ter um encontro com Deus, é importante que elas tenha tido um encontro com Deus em vida, antes de ter tido um encontro com Deus após a vida. Vai fazer toda a diferença. O modo como nós terminamos a nossa vida aqui determina como iniciaremos do outro lado. Quem termina a vida aqui sem Cristo, inicia do outro lado sem Cristo. Daí a importância da evangelização, é muito importante. Em resumo, é vida para os que aceitam Jesus Cristo como seu suficiente Salvador enquanto está vivo, e morte para aqueles que recusam e rejeitam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante a sua vida. Eu costumo dizer que o inferno é Deus dar ao homem ou à mulher aquilo que eles sempre quiseram em vida. Ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus. Há pessoas que vivem a vida toda sem quererem ter compromisso com Deus. Por que então depois da vida essa pessoa deve ter compromisso ou intimidade com Deus, já que durante toda a sua vida ela desprezou, blasfemou, virou as costas contra Deus? Então, na verdade, o inferno, a condenação, a perdição, é Deus simplesmente dando ao ser humano aquilo que ele sempre quis enquanto vivia. Ausência de Deus. A palavra evangelho aparece somente no Novo Testamento. Essa palavra evangelho significa basicamente boas novas. Essa palavra evangelho era usada quando os soldados voltavam da guerra e eles vinham falando, por exemplo, evangelho de César, ou seja, as boas novas de César, boas novas de que ele foi vencedor. Os cristãos se apropriam dessa palavra, então, para falar do Evangelho de Cristo, as boas novas. Os anjos também fazem coro quando o Senhor Jesus Cristo nasce, lá em Lucas capítulo de número 2, Mateus capítulo de número 2, quando eles vão e anunciam aos pastores as boas novas de grande alegria, porque é nascido em Belém o Rei dos Judeus. Ou seja, a boa notícia para o cristão é que Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. Há notícia melhor que essa? Não há. Então o Evangelho é isso, é o anúncio do Cristo que se fez carne para nos resgatar da maldição, da lei e do pecado e nos dar vida eterna com Deus. A palavra evangelho, ela também vai aparecer como o evangelho de Deus lá em Marcos capítulo 1, 14 e Romanos 15, 16. A palavra também vai aparecer como evangelho de Cristo em Marcos 1, verso 1 e 1 Coríntios 9, versículo de número 12. Romanos 1,9 vai nos apresentar o evangelho do seu Filho, e Mateus 4,23,
Mateus 9:35 e Mateus 24, verso 14, vai falar do evangelho do reino. O evangelho da graça nos é apresentado também em Atos capítulo 20, verso 24. 2 Coríntios capítulo de número 4, verso de número 4, é nos apresentado o evangelho da glória de Cristo. E Efésios capítulo de número 6, verso 15, vai nos falar do evangelho da paz, né? E Apocalipse capítulo 14, verso de número 6, vai nos falar do evangelho eterno. Então são tudo boas novas, né? A boa notícia da paz, a boa notícia do Filho de Deus, a boa notícia do eterno, a boa notícia da eternidade. Então, quando se fala de Novo Testamento, se fala de boas novas, de boa notícia que nos leva ao caminho correto que foi perdido lá no Éden. É a volta para casa, é a volta para o centro da vontade de Deus. O homem e a mulher estão perdidos sem Deus. Paulo vai falar aos romanos que todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, então é necessário que haja uma reconciliação. A reconciliação vem por meio do Senhor Jesus Cristo e o método em que isso ocorre é revelado nos evangelhos. Daí então a importância da evangelização. A evangelização é a exposição da vida, obra e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, porque é algo que é dado por Deus ao ser humano e não algo que é conquistado. Por isso, boa nova. João 3,16 é um texto clássico, mas sempre é necessário nós mencionarmos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é graça, isso é a misericórdia de Deus vindo de encontro a nós, pobres pecadores. O Evangelho apresenta o Senhor Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, porque há um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. É Jesus que nos liga a Deus. Amém? Então, Evangelho é basicamente isso. O texto que nos apresenta Jesus como o Salvador do mundo está no Evangelho de João, capítulo de número 4, verso 42, quando a mulher samaritana, depois de evangelizar a parte ali de Samaria, era necessário que Jesus passasse por aquela região ali. E quando Jesus prega a mulher samaritana, que ela vai à aldeia e prega de Jesus, os samaritanos vêm ao encontro de Jesus. Depois que são submetidos à palavra direcionada pelo próprio Cristo, eles chegam à conclusão de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, nas palavras deles, e disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Para fazer essa declaração, eles estavam com uma fé salvadora. O que seria então fé salvadora? A fé salvadora envolve uma confiança pessoal e o compromisso de alguém com o Salvador. Na fé salvadora, o que é importante não é a quantidade de fé, é o objetivo ou o objeto da fé. Ou seja, o que está em vigor não é para ser salvo, não é se você tem muita fé ou pouca fé, é se a sua fé está firmada em Jesus. Uma pequena fé na pessoa certa, que é Jesus, te salvará. Uma grande fé na pessoa errada não te salvará. Um ídolo, por exemplo. Então a fé salvadora é o apego, a confiança no caráter do Senhor Jesus Cristo, crer na suficiência da sua morte e ressurreição. Isso é a fé que nos salva. Se estamos falando de fé, então pressupõe que há necessidade de um Salvador. A palavra para Salvador, soter no grego, libertador, ela foi usada para
divindades, por exemplo, como Zeus. Zeus era chamado de Salvador, de Sóter. Foi usado também para divindades místicas como Serafes, Ísis. Essa palavra foi usada até para filósofos como Epicuro, né? Foi usada também para governadores como Nero, né? Nero era chamado também de Sóter, o Salvador. No Antigo Testamento, lá em Juízes, por exemplo, Juízes capítulo de número 2, verso 16, a palavra Salvador era aplicada aos juízes. Quando salvava a nação de um grande perigo, eles eram os salvadores. Outro texto também, como Neemias 9, 27, vai nos apresentar um libertador como Salvador. Ou seja, eles eram Salvador quando eram instrumentos de Deus para trazer libertação para o povo da sua época. Em resumo, o Antigo Testamento apresenta Deus como sendo o único Salvador e qualquer outro meio de salvação que o homem buscasse era vão. Nós temos textos como Isaías 43, verso 11, é uma referência que você pode conferir lá. O capítulo 45, o verso 21 do profeta Isaías também nos mostra que Deus é o único Salvador e que ídolo nenhum pode nos salvar. Nós temos também o livro de Salmos, capítulo de número 60, verso 11, que vai comprovar isso que eu acabei de te falar. O Messias prometido no Antigo Testamento é mencionado como o Salvador que viria. Zacarias, capítulo 9, verso 9 e Isaías, capítulo 49, versículos 6 e 8 nos apresenta essa profecia messiânica e apresenta o Messias como o Salvador vindouro, que nós sabemos que já veio, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos 5:31 vai nos mostrar Jesus Cristo como Salvador. Efésios 5:23 nos mostra Jesus como Salvador. E 1 João 4:14 nos apresenta Jesus como Salvador. No sentido teológico, o Salvador é alguém que precisa ser divino e humano. Divino porque ele precisa representar o espiritual, o divino, para o humano. Ou seja, Jesus ele é divino e representa o Pai para a humanidade. Então ele cumpre esse papel de Salvador. Esse Salvador ele também precisava ser humano para representar a humanidade ao Pai. Jesus também cumpre esse papel. Por isso que ele é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele é divino e é humano. E aí, em sua natureza, ele consegue cumprir o papel do Salvador, aquele que liga o divino ao humano, aquele que liga o humano ao divino. Por isso que ele diz: eu sou o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não receberemos o Pai sem Jesus e jamais teremos encontro com o Pai se não for por meio de Jesus. Então não há salvação sem Jesus. Esse processo de Jesus se tornar humano, só para título de conhecimento aqui, é a kenosis, que aparece lá em Filipenses capítulo 2, que é Jesus se esvaziar da sua glória, assumir a forma humana, para que através desse esvaziar-se da sua glória, não da sua divindade, da sua glória, ele cumpriu o papel de servo, sendo obediente até a morte de cruz, e depois que ele obedece até a morte de cruz, levando sobre o madeiro os nossos pecados, Deus o exalta sobremaneira, ele dá um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todos os joelhos, dos que estão no céu, na terra ou debaixo da terra, e toda a terra confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Então Jesus Cristo ele é Senhor e é Salvador. Por quem Jesus morreu? Essa é uma pergunta que gera muito debate, muita polêmica. Geralmente o debate se discute entre duas linhas de interpretação. Aqueles que dizem que a expiação é limitada e aqueles que dizem que a expiação é ilimitada. O que seria expiação? Expiação significa a morte vicária do Senhor Jesus Cristo, a suficiência de redenção. Alguns dizem que esse sacrifício é limitado porque se limita apenas aos eleitos, aqueles que foram predestinados para a salvação. Geralmente os proponentes dessa linha de interpretação
são os nossos irmãos calvinistas. Aqueles que, como nós, acreditam que a expiação é ilimitada são os arminianos, arminianistas. Alguns, não sei se com má intenção, colocam sobre nós a ideia do universalismo quando nós dizemos que o sacrifício de Jesus, a expiação é ilimitada, porque Deus salvaria no final das contas a todos. Mas não é isso que nós defendemos. Nós defendemos que o sacrifício de Jesus está disponível a todos, mas só é eficiente na vida daqueles que se rendem e se arrependem. O ato de alguém reconhecer, o ato de alguém ter fé para receber a graça de Deus não faz da pessoa alguém gloriosa, porque eles dizem que se nós tivermos livre-arbítrio, que se nós temos livre-arbítrio, então isso diminui a glória de Deus, mas de maneira nenhuma. Até porque se eu não tenho opinião de escolha, se eu não tenho escolha, se eu não tenho livre-arbítrio para escolher, como que Deus vai me condenar por um ato que eu não fui livre para escolher? Se eu nasci predestinado à condenação, à perdição, e eu estou irremediavelmente imutável quanto a essa questão, porque Deus na eternidade já predestinou que eu seria condenado, como que Deus vai me condenar por uma atitude que eu estou irremediavelmente impossibilitado de mudar quanto àquela atitude, já que está determinado por Deus na minha natureza que eu não mude? Então, por isso que eu acredito no livre-arbítrio, que eu tenho a liberdade de escolha, porque se Deus propõe para mim o caminho da verdade e eu opto pelo caminho da mentira, então Deus vai ser justo ao me punir, porque eu tive a liberdade de escolher o bem, escolher a Cristo, mas não escolhi. Ainda que no que diz respeito à salvação, há o convencimento do Espírito Santo, é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo, Ele não obriga ninguém a se render a Cristo. Nós temos uma série de textos, por exemplo, Jesus lamentando sobre Jerusalém, quando ele diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis te convencer, como uma galinha que ajunta os seus pintuinhos debaixo das suas asas, enviando os profetas e tudo mais, mas vós não quisestes ouvir. Ou seja, se não quiseram ouvir, a graça era irresistível. Quando Estevão, lá em Atos capítulo 7, vai falar o discurso que ele vem discursando desde Abraão desde José, desde o Antigo Testamento lá até chegar a Cristo, há um trecho da palavra de Estevão que ele fala: homens de dura cerviz, homens que resistem ao Espírito. Ou seja, a graça é irresistível. Deus envia a palavra, mas o homem se endurece. Então, voltando aqui para a gente entender o que seriam essas duas definições, eu recomendo, se você quer conhecer um pouco mais sobre essas linhas de interpretação, um livro. O nome do livro é Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler. Ele vai falar tanto do calvinismo extremado, calvinismo moderado, do arminianismo extremado, do arminianismo moderado, e ele vai esclarecer essas questões e dar algumas respostas para, por exemplo, questões como essa de expiação limitada, graça irresistível, depravação total. Eu recomendo que você leia esse livro, compre e leia. É do Norman Geisler, da editora Vida, Eleitos Mais Livres. Voltando aqui agora para o nosso assunto, a expiação limitada, como eu já falei, trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas para um grupo limitado de pessoas, os eleitos, que foram escolhidos desde o tempo eterno. Antes da pessoa nascer, Deus já havia predestinado a pessoa à salvação, então a expiação é limitada para essas pessoas. A expiação ilimitada significa que diz que Jesus morreu por todas as pessoas. O amor de Jesus alcança todas as pessoas, foi derramado por todas as pessoas, mas que esse amor é rejeitado. E então, ao ser rejeitado, o sacrifício de Jesus só tem eficiência na vida daqueles que reconhecem o seu pecado, se arrependem e se submetem a Jesus Cristo como seu Senhor, que então passa a ser o seu Salvador. Quando João está batizando, ele diz: vejam,
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. À luz do contexto e de outros textos, aqui no Evangelho de João, a palavra mundo aqui não significa a igreja ou os eleitos, mas todos os seres humanos caídos. O apóstolo João anteriormente já havia falado, eu já citei o texto aqui e pela terceira vez vou citar novamente, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O significado desejado para a palavra mundo é explicitado apenas 3 versículos depois, quando João diz: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Isso está no versículo 19. E isso aqui é claramente a totalidade do mundo caído, como é o sentido de João 16:8, quando diz: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A expiação limitada significa, portanto, que Deus tem amor limitado. Por isso nós não aderimos a essa ideia. Nós acreditamos que o amor de Deus é para todos. Porque segundo essa linha de interpretação, o amor redentor de Deus é apenas para os eleitos. Nesse ponto de vista, ele não ama todos os pecadores. Ele ama apenas os eleitos. Além disso, afirma que se Cristo tivesse morrido para pagar o pecado de todos, todos seriam salvos. Em outras palavras, argumentam que a rejeição à expiação limitada leva ao universalismo. E o universalismo é a crença de que todos, sem exceção, serão salvos. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que todos, sem exceção, serão salvos. Nós repetimos e cremos que todos aqueles que se submetem a Jesus Cristo pela fé, mediante a graça, são salvos, que se arrependem dos seus pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente e eficiente na vida daqueles que se rendem a Deus em arrependimento. E esse ensino do universalismo, obviamente, é contrário ao estudo das Escrituras. O avivamento promovido pela igreja, meus irmãos, leva a igreja à evangelização e às missões. Nós temos isso no livro de Atos, né? É o Atos do Espírito ali na igreja. E nós vimos que quando o Espírito Santo vem, ele leva a igreja a evangelizar, leva a igreja a realizar missões. Evangelização e missão são 2 lados de um só assunto, ou seja, de um mesmo trabalho para Deus. Atos 1:8 e os textos que se seguem já vai nos mostrar: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, o evangelho é propagado com poder e autoridade no Espírito por meio da missão e da evangelização. É interessante ressaltar aqui que a igreja ou é missionária ou é alvo da missão. Quando nós não evangelizamos, nós estamos precisando ser evangelizados. Essa ideia de avivamento que leva à evangelização não está restrita apenas no livro de Atos, mas na história subsequente da igreja. Toda vez que houve um grande avivamento, né, por exemplo, o avivamento no país de Gales, os avivamentos na Inglaterra, toda vez que houve um grande avivamento, a igreja foi levada para o campo, a igreja foi levada para as ruas, né? A igreja se reúne no ambiente para receber poder de Deus, para sair lá fora e pregar o evangelho a todas as pessoas que são apresentadas. Evangelizar significa, portanto, anunciar as boas novas, conforme Hebreus de número 4, versículo 12 e Romanos 10, versículo 15. Isso é uma obrigação de cada crente salvo. O apóstolo Paulo disse: olha, é-me imposto essa obrigação de pregar o evangelho, e ai de mim se não pregar o evangelho. Isso está em 1 Coríntios 9:16. A revista destaca que nós não devemos esquecer que a evangelização deve ser pessoal, de pessoa para pessoa e também coletivamente. Se você tem oportunidade para falar a um grande público, fale. Mas se você tem oportunidade, como Filipe lá em Atos de número 9, 8, de falar apenas ao eunuco, fale ao eunuco. Não perca a oportunidade, porque uma alma para Deus vale muito.
Esse assunto é um assunto muito urgente, meus irmãos, porque quem passa dessa vida sem Jesus Cristo está perdido. Embora o número de cristãos seja expressivo no Brasil, chegando aí em média a 30% da população, né, nós notamos que a preocupação com a evangelização não é algo sério, não é levado a sério. É um tema que não tem sido muito propagado nas igrejas. A preparação para a missão, a preparação para a evangelização, novos métodos de evangelismo que nós temos que adaptar-nos, né? Esse mundo pós-moderno de correria, de lockdown. Nós temos que nos preparar e preparar os nossos jovens para evangelizar, para pregar a palavra a outras pessoas. Como Atos capítulo 4, verso 20 diz, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É algo mais forte do que nós. E nós que amamos, precisamos desejar que as pessoas experimentem o que nós experimentamos, a comunhão com Deus e a certeza da vida eterna, a certeza de que a nossa vida não se resume aqui e ao agora. É importante ressaltar que o cristianismo ele não tem o objetivo de destruir as culturas de outros povos, nem de padronizar o mundo. No entanto, o evangelho é universal. A mensagem de Cristo é para todos os povos, independente da cultura. No dia do triunfo de Cristo, cada povo, cada língua, cada nação irá glorificar a Deus na sua língua, na sua cultura, independente de tudo isso, o louvor será dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 ao 13 nos mostra isso. Agora é interessante notar que nem todo crente pode ir ao campo missionário. Tem que ter um preparo, não somente emocional, espiritual principalmente, mas preparo quanto à língua do povo, se for uma missão transcultural, quanto à cultura do povo, quanto à chamada. Então tem uma série de fatores, mas todo cristão pode ser um missionário orando e contribuindo para aqueles que vão, contribuindo para juntas de missões, contribuindo para que os missionários que estão lá fora mantenham-se no campo missionário, né, sendo sustentado, cuidando da sua família e levando a palavra ali para outras pessoas. Romanos 10, versículo 8 ao 17, nos mostra ali uma forma como que os cristãos podem ser missionários. Jesus Cristo disse que o campo é o mundo. Então, nós notamos que há muitas pessoas das igrejas brigando por oportunidades, mas o mundo é o seu púlpito, como dizia John Wesley. Nós temos o mundo aí como palco para podermos pregar o evangelho para todas as pessoas. Aqui eu quero te dar uma dica. Eu quero compartilhar com você aí uma tela, onde eu vou te dar alguns textos aí que seria bom nós memorizarmos, para que quando nós formos de algum momento da nossa vida pegos por uma situação do cotidiano e nós tenhamos a oportunidade de evangelizar, esses textos podem nos cair muito bem. Acompanhe comigo aí na sua tela. Eu vou compartilhar com você pelo menos 20 passagens bíblicas aí que vai nos ajudar na evangelização, onde textos que nós podemos memorizar ou pelo menos encontrar com facilidade na Bíblia. Passagens que nos são oportunas para evangelizar. Primeiro, os 10 mandamentos, Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Segundo lugar, o Sermão da Montanha, as Beatitudes ou as Bem-aventuranças, Mateus 5 até o capítulo 7. Em terceiro lugar, a oração do Pai Nosso, Mateus 6 e Lucas 11. A grande comissão, ide por todo o mundo, Mateus 28. O plano da salvação, João 3,16, João 5,24, Romanos 5,8, Isaías 53, versículo 4 e 5, Atos, capítulo 5, 8, 9, 10 e 16. Passagens claras acerca da fé, Romanos 5, 2, Gálatas 3, 22 e 23. Sobre arrependimento, Atos 2, 38, Atos 3, 19, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Sobre a confissão de pecados, Provérbios 28, 13, gosto muito desse texto. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Outros textos aí como Romanos 10, 9,
e 10 e primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Sobre o batismo nas águas, Mateus 3, versículo 13 ao 16, Marcos 15, 16, João 3, 22, Atos 2, 38. Sobre o nome cristão, quando foi que apareceu a primeira vez? Atos 11, 23. A ceia do Senhor, Lucas 22, 13 ao 20, isso se repete em Mateus também, mas eu escolhi Lucas aí. 1 Coríntios 11, sobre oração, Salmos 5, 2, Isaías 45, Lucas 11, Efésios 6, 18. Sobre a obra do Espírito Santo, Lucas 11, 13, Atos 2, 38. Sobre a mordomia, muito importante, a questão da oferta, Malaquias 3, 10, Lucas 6, 1 Coríntios 9, 14, 2 Coríntios 9, 7. Sobre a promessa aos obedientes, João 3,16, João 5, 24 e 1 João 1, 7 ao 9. Aviso aos incrédulos e desobedientes, isso aqui é muito importante, essas bases bíblicas aí. Provérbios 27, 1, Mateus 7, 13, 14, e nós temos outras bases aí, são bastantes. Depois você confere com calma. Conforto aos desolados. João 11, 25 e 26. Sobre a ressurreição e a vida. 1 Coríntios 15, 51. Sobre a esperança da ressurreição. 2 Coríntios 5, 1. Sobre cura divina. Isaías 53, 4 e 5. Mateus 8, 16. Tiago 5, 3 ao 15. E sobre o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4. Sobre a segunda vinda do Senhor, Apocalipse 1, versículo 7. Muito bem, vamos então ler a conclusão da nossa aula. A conclusão nos diz que a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando essa mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Gente, que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha falado ao seu coração. A minha oração é que Deus te capacite. A minha oração é que Deus te use muito e você leve o evangelho a cada pessoa. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Então use as oportunidades que você tem, o tempo que você tem para evangelizar. Pegue a sua Bíblia pelo aplicativo do celular, compartilhe versículos, compartilhe os vídeos da internet que falam da mensagem da cruz. Fale do amor de Jesus, não tenha medo, não tenha vergonha, porque a maior demonstração de amor por alguém é essa: orar por ela e falar do amor de Jesus por ela. Tenha certeza que eu estarei orando pela sua vida em nome de Jesus. Se você está chegando aqui agora e não é inscrito no nosso canal, eu te faço esse convite. Seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal e faça parte dessa família aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha. Nos ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Ative o sininho aí para você não perder os próximos vídeos, tá bom? Um beijo fraterno no seu coração, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.